Vamos dar início a mais uma aula de história. Procura um ambiente bem bacana, pega o seu livrinho, abre ele na página 98 para você acompanhar a explicação, entender tudo direitinho e depois fazer a atividade toda certinha, tá joia? Eu sou a professora Lana Coutinho e é um prazer ter você aqui comigo para mais um encontro para falarmos, sabe o quê? Sabe sobre o que vamos estudar hoje? Sobre a população brasileira. Você já parou para pensar o quanto a população brasileira ela é distinta fisicamente? Observe, lembra dos teus coleguinhas da sala de aula. Lá você vai encontrar ruivos, você vai encontrar loiros, você vai encontrar negros, não vai? Por que será que a população brasileira ela é tão distinta? Ela é tão diferente entre si? Sabe onde é que nós encontramos essas respostas? Na formação da nossa população. Porque a população brasileira, ela é muito misturada. Nós somos um povo mesclado. Como assim, tia Lana? A população brasileira é fruto da mistura de 3 povos, certo? Os indígenas, que já habitavam as terras brasileiras, os europeus, que foram os que colonizaram a nossa região, e os africanos, que foram trazidos, no processo de imigração forçado para trabalhar como mão de obra escrava. Cada um desses povos, eles já apresentavam por si uma grande heterogeneidade. E aí você se pergunta, grande heterogeneidade? O que é isso? Então, meus amores, heterogeneidade significa diferença, certo? Diversidade. É o contrário de homogeneidade. Homogeneidade significa igual, uniforme, certo? Então, olha só. Os indígenas, por exemplo, essa palavra indígenas foi uma palavra escolhida para nomear todos os povos que já habitavam o território que hoje é o Brasil. Mas nós sabemos que eram vários povos, cada um com uma língua, com uma organização própria. Nós não só tínhamos um povo, Nós tínhamos os Guarani, nós tínhamos os Terenas, Bororo, Pataxós, enfim, era uma variedade enorme, mas resolveu se chamar todos de indígenas, não respeitando essas diferenças, certo? Os europeus, eles também apresentavam uma grande diversidade étnica e cultural. Os portugueses tinham influências diversas, como a dos árabes. Nós podemos observar isso analisando esta pintura do Palácio Nacional de Sintra, que fica em Portugal. Nessa pintura, é possível perceber traços da cultura árabe na arquitetura desta construção. Os portugueses, nós sabemos, não foram os únicos europeus a se instalar no Brasil no período colonial. Por aqui também chegaram os holandeses, até dominaram Pernambuco por um certo tempo, e quando foram expulsos ainda levaram as mudinhas de cana-de-açúcar que prejudicou a economia do açúcar brasileiro. Também chegaram para cá os franceses, que foram expulsos diversas vezes e sempre voltavam, fundaram até a cidade de São Luís, no Maranhão. E, por último, nós temos os africanos. A diversidade era igualmente uma realidade entre os africanos. Entre os africanos que foram trazidos nesse processo de imigração forçada para o Brasil, eles pertenciam a diferentes troncos linguísticos e étnicos, como, por exemplo, o Yorubá, o Banto, sudaneses, certo? Você sabe a diferença entre migração e imigração? Presta bastante atenção. Migração, meus amores, é um movimento de entrada ou saída de um indivíduo, grupo de indivíduo, pode ser de um país, pode ser entre países diferentes ou dentro do mesmo país. Então, se você vive entrando e saindo, esse movimento de entrada e saída de pessoas recebe o nome de migração. Já imigração com I é diferente, veja só. Imigração, meus amores, é a entrada
entrada, certo? A entrada de indivíduos ou grupo de indivíduos em determinado país, estado ou região, que não seja o seu de origem, tá certo? Então, migração, entrada e saída, fluxo, né? O movimento. Imigração, a entrada de pessoas em um determinado país ou região que não seja o seu de origem. Esclarecido? Muito fácil. Explicação concluída, meus amores. É hora da atividade. Bons estudos.